que é... A gente tem a capacidade de fazer uma avaliação também que o jovem da classe média de Mato Grosso, ele é periférico quando se compara com o jovem da classe média de São Paulo, por exemplo. Então a distância desse jovem da comunidade para nós é a mesma distância desse jovem da classe média para a disputa que nós estamos fazendo lá em cima. Saca? Hoje o que o movimento conseguiu construir não é um movimento que fica dentro, saca, da classe onde ele surge. É um movimento que disputa, saca, outros projetos. Então acho que uma coisa que tinha que ficar, no meu ponto de vista, tinha que ficar bem clara é que, de fato, a diferença de uma experiência para outra é o quanto de aporte de recursos nós estamos dispostos a colocar. Por exemplo, não tem como falar para mim, eu não consigo visualizar que um cara da comunidade que recebe uma bolsa para ele estar fazendo as paradas, ele não tem a mesma capacidade de fazer o que a gente construiu do que o cara que está na classe média. O cara que está recebendo a bolsa ele tem a mesma possibilidade, que a possibilidade dele estar livre para fazer aquilo ali. O que fez o cara da classe média fazer aquilo ali, teoricamente, foi ele estar livre para fazer aquilo ali. Sabe? Porque ele tinha o café da mãe dele ali, para ele fazer a parada. E é óbvio que o aporte público que existe para manifestações como a nossa é muito diferente do que existem para dentro da comunidade. Então, dentro disso aí também, proporcionalmente, tem uma diferença. Sabe? É uma diferença do quanto que a CUFA recebe de recurso público e quanto que o Fora do Eixo recebe. Quanto que o AfroReg recebe de recurso público e quanto que o Fora do Eixo recebe. Quanto que o Banco Palmas recebe de recurso público e quanto que o Fora do Eixo recebe. É 10 vezes mais para lá do que para cá. Saca? Você tem um impacto maior de emenda parlamentar, de Ministério de Ciência e Tecnologia, de Ministério da Saúde, de Ministério da Educação, saca? Você faz parceria com o projeto da comunidade, com o Ministério da Justiça, você vai com o Ministério da Saúde, com esse convênio de classe média MINC e acabou. Saca? Então tem uma lógica também compensatória, saca, para o trabalho com a juventude, que se a gente não colocar na matemática também fica difícil. Aí parece que tudo foi muito fácil para a galera da classe média, e dificilmente isso vai conseguir ser feito pelo jovem da comunidade. Eu acho que não é por aí. Saca? Então, por exemplo, eu estava conversando com a Eliane Costa ontem, que ela estava querendo saber também como que a gente pensava em projeto de formação. Tem uma lógica da Choca que é muito legal, que ela investe para você continuar fazendo o que você já está fazendo. Não sei se vocês conhecem a Choca. A Choca, você é fellow e ela investe para você continuar fazendo o que você estava fazendo. E um dos papos que eu estava tendo com a Eliane era como que ele poderia. Sabe, ao invés de fazer o edital de formação para pegar cada empreendimento que quer 300 mil, você pegar cada empreendedor que quer 3 mil por mês, e como que você conseguiria deixar livre aquele empreendedor para ele também fazer determinadas disputas, para ele conseguir fazer as coisas que ele gostaria de fazer. Com a gente, o que funcionou muito fortemente nessa história? Essa lógica de desmonetarização. Que é o quê? Muito mais do que como que a gente vai tangibilizar o que a gente está fazendo, é como que a gente vai manter esses caras, que independente se eles querem ser movimentistas ou não, estimulados para continuar fazendo essas disputas que você está falando, que eles têm que fazer essa disputa. O grande barato nosso é assim, a gente conseguiu construir essa rede em condições muito precárias. Muito precárias. Só que depois que essa galera saiu da casa da mãe, não tem mais mãe depositando mesada. Acabou. E as condições são precárias. Assim, é difícil, tem que pagar conta de luz, tem que pagar conta de água, tem que comer. Saca? E sem condições precárias, com muito estímulo e criando a moeda complementar, que mais do que o consumo, a moeda complementar traduz para o cara de qual é o banco de estímulo que continua movendo ele a fazer aquilo. Não é porque ele está comprando uma camiseta com o Cubo Card, não é porque ele está indo no cinema com o Cubo Card que ele está, sabe, estimulado. É como é que é a capacidade dele de perceber de fato que ele está conseguindo fazer a disputa. Por isso que eu dou o exemplo do Celso. Por exemplo, tudo isso que você estava colocando, o Celso fez com uma tacada. Ele conseguiu entregar a Globo para todo o movimento que ele tem. Tipo, o cara lá de Cuiabá tem a Globo, cara. A CUFA de Cuiabá, ela não está... Em vez dele pensar como que eu vou criar um banco para esse meu cara da CUFA conseguir consumir. Não, o Celso pegou e entregou a Globo para a CUFA de Cuiabá.
Então, com a Globo na mão, cara, o cara consegue construir um movimento de juventude fodão. Mas, qual que é o X da questão? Tem uma parte da CUFA, por exemplo, que trabalha numa perspectiva centralizadora. Sabe? Tem um coordenador, esse coordenador com a CUFA cria um simbólico em torno daquilo e eles fazem disputas nacionais. Como que a CUFA faz? Ela tem dois grandes alinhamentos. Um alinhamento com a Globo, outro alinhamento hoje com o Ministério da Saúde. E que na gestão do Lula era com o Ministério da Justiça. Saca? Você transversa isso no Brasil inteiro, então esse movimento pega todas as secretarias de Justiça, todas as secretarias de Saúde e todas as Globos. Aí, velho, quando fora do eixo chega numa CUFA dessa, que já está com todos esses ativos, e coloca uma tecnologia dessa, a CUFA vira uma bomba, a CUFA de Cuiabá é uma bomba. Saca? Você conheceu linha dura lá. Eles estão lançando o banco de moeda deles complementar, eles colocam os rap tudo para circular, saca? Eles montaram um bairro lá em cima de um terreno que estava solto, eles fizeram a Vila Toda a Vida. Na Vila Toda a Vida funciona a moeda, saca? A moeda do Banco Aroeira, a moeda chama Lasca, que veio toda da experiência do fora do eixo. Então foi uma reunião de ativos que fez com que eles conseguissem fazer principalmente a disputa simbólica. Saca? Se for ver a conta do Linha, não o chancelava para falar que o Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja do mundo. Se você for olhar o extrato do Linha, não o chancela. Mas o capital simbólico que envolve aquela manifestação que ele está desenvolvendo faz com que ele sente com o governador. E aí ele sentando com o governador, ele começa a decidir, saca, a escassez ou a não escassez desse recurso. Porque na hora que vocês falam assim, que o recurso é escasso, o recurso não é escasso. O recurso só é escasso se a gente pensar esse desenvolvimento da juventude de maneira fordista. Sabe? Se a gente tentar pensar que o recurso vai ser investido em escala. E que se aquele recurso acaba todo o estímulo do cara em continuar, no meu ponto de vista. Se você pensa no modelo fordista de investimento, é óbvio que uma hora vai acabar. Mas se você for pensar no desenvolvimento do arranjo criativo local, nessa perspectiva de emancipar mesmo, de dar autonomia e etc., velho, aquele recurso inicial ele vai se desdobrar em milhões de outras coisas. Então, eu acho que, dentro dessas questões, eu acho que a diferença não é tão grande assim. A gente convive também com esse jovem, cara. Esse jovem bate lá na casa fora dele de São Paulo o tempo inteiro. Saca? Esse é um jovem que já está antenado, é um jovem que já está conectado com o que está acontecendo. A primeira coisa que esse jovem compra é o smartphone. Saca? Ele está com o smartphone na mão para visualizar como que as coisas vão fazer. Ele está com acesso à internet, ele está na LAN. E aí, velho, eu acho que a expectativa é que é foda. Porque assim, se você apresenta uma expectativa de projeto local pro cara, numa perspectiva que ele está lá se seduzindo com isso, na internet, no smartphone, visualizando a parada, e acredita que a solução disso é o quanto de aporte de recurso que você vai ter, você vai frustrar a expectativa do cara totalmente, velho. Vai chegar um momento, velho, que ele vai estar querendo ir para muito mais longe, saca? E a capacidade de vocês entenderem esse investimento, velho, é muito aquém da expectativa que ele tem, cara. Saca? Então, se não entende o capital simbólico dessa história toda, dificilmente vai conseguir dar conta da expectativa desse jovem. Aí a galera fala que a gente fala que, então não existe mais disputa, porque aí, qual que é o questionamento que fazem a gente em determinado momento? Que eles falam que a perspectiva que a gente fala de cognitariado quer dizer que nós estamos acabando com a luta de classe. E não é que a luta para acabar, nós não estamos falando de acabar com a luta de classe. O que nós estamos falando é que não dá para ficar só concentrado na lógica do funcionário da fábrica. Saca? Que era trabalhado de maneira super fordista. Se você não pensar que esse jovem da comunidade, saca, quando ele vai para o tráfico, ele já está muito mais ligado. Por exemplo, eu vi a entrevista do NEM, na época. Aquela entrevista do NEM, na época, ela tem uma sentada para o cara deixar de falar da igreja, por exemplo, do meu ponto de vista. Uma sentada que ele vai entender que a disputa simbólica pode passar por um campo ligado à cultura muito fortemente. O que eu percebi ali foi uma perspectiva ética diferenciada que você está vendo nesse jovem da comunidade. O jovem da comunidade ele pode até ir ser o assalariado, mas ele já está louco para ser um profissional liberal de alguma forma. Sabe? Ele já está louco para ser o cara que empreende, ele está louco para ser o cara que cria sua própria alternativa.
saca? Que vai ou lançar o seu blog como o Renê, ou montar um movimento como o da CUFA, ou ter um empreendimento dele ali na comunidade que ele se conecta, saca? Mas ele quer estar conectado a isso. E a nossa experiência é muito em cima da dificuldade de criar oportunidade. Saca? Talvez o embriãozinho dela quando começou, o auxílio da família classe média, foi fundamental, mas isso aí é substituído por edital, velho. E aporte de recursos no primeiro momento, a mesma verba que era da família, é a verba que o edital vem, saca? E o recurso público vem e investe. Mas, do primeiro ano para frente, isso já não foi mais uma realidade. Saca? Não é porque os caras vieram lá da classe média que isso foi. E só é hoje ainda majoritariamente classe média por uma perspectiva de unidade de ação nos primeiros anos de construção da parada. Para a gente ter uma solidez orgânica, estruturada e de fato mostrar que tem um case que pode receber recursos do Monte Lago, você estabelece uma unidade de ação. Mas passou esse momento, que é o momento que nós estamos vivendo agora, com o aporte de um monte de gente de recurso, vai ser a terceira geração, que é aquela geração, a primeira foi a geração de artista, a segunda geração do militante, da classe média, e a terceira, velho, vai se encarar geral, porque não vai precisar nem dessa unidade de ação, ela já existe. Mas a gente só precisou fazer isso porque a gente não tinha dinheiro. Saca? Porque a gente teve que disputar meio de produção da classe média, porque esse meio de produção que ia financiar o movimento. Então o movimento não é majoritariamente classe média, porque conceitualmente ele quis isso, é porque a gente teve que disputar meio de produção da classe média para a gente não depender do poder público. E quando a gente está falando de um projeto como esse, velho, eu acho que a gente já está falando de um projeto que vem com uma correlação de forças de investimento do poder público, que não necessariamente esse jovem vai ter que disputar o que a gente disputou. A gente foi organizar o festival, velho, porque o secretário de cultura não ia investir no cara da classe média falando que ele ia estar fazendo ação dentro da comunidade e disputando sociedade. Então a gente fez o festival para nos traduzir. Beleza, velho, você não vê a placa, o cara não vê a placa, ele não vê que nós estamos disputando sociedade, ele entra no festival. Na hora que ele entrou no festival, o recurso que vem no festival instrumentaliza o território. E aí, com o território instrumentalizado, velho, fudeu. Aí não precisa mais investir no festival, velho. Agora você já entendeu que nós estamos disputando sociedade. Então, acho que a única diferença é que a gente teve que construir um mercado médio na música que pudesse fazer o papel que o poder público tinha que ter feito desde o começo. Por a gente vir de estados fora do eixo, com poucos recursos públicos, com investimento muito embrionário na cultura e por um entendimento muito raso da prática social.